Explore a sabedoria transformadora de Krishnamurti nessa palestra. Desafie seu pensamento convencional e embarque numa jornada de reflexão profunda. Vamos mergulhar nas palavras inspiradoras de Krishnamurti. Eu queria saber se alguma vez já perguntamos a nós mesmos o que significa educação. Por que vamos à escola? Por que estudamos tantas matérias? Por que fazemos exames e competimos uns com os outros pelas melhores notas? O que significa essa chamada educação e qual a sua finalidade? Essa é, com efeito, uma questão muito importante, não só para os estudantes, mas também para os pais, para os professores e para todo aquele que ama essa terra. Por que tanta luta para sermos educados? É unicamente porque precisamos passar em certos exames e obter emprego? Ou a função da educação é nos preparar, enquanto jovens, para compreender o inteiro processo da vida? Ter emprego e ganhar o próprio sustento é necessário. Mas isso é tudo? É só para isso que estamos sendo educados? Por certo, a vida não é meramente um emprego, uma ocupação. A vida é algo extraordinariamente amplo e profundo, um grandioso mistério, um vasto reino em que funcionamos como entes humanos. Se meramente nos preparamos para ganhar o sustento, perderemos o significado essencial da vida. E compreender a vida importa muito mais do que simplesmente nos prepararmos para exames e nos tornarmos bem proficientes em matemática, física e etc. Assim, quer sejamos mestres, quer estudantes, não é importante perguntarmos a nós mesmos por que estamos educando ou sendo educados? E o que significa a vida? Não é uma coisa extraordinária a vida? Os pássaros, as flores, as árvores floridas, o céu, as estrelas, os rios e seus peixes, tudo isso é a vida. A vida é o pobre e o rico. A vida é a constante batalha entre grupos, raças e nações. A vida é meditação. A vida é o que chamamos religião e são também as coisas sutis e ocultas da mente. As invejas, as ambições, as paixões, os temores, preenchimentos e ansiedades. Tudo isso e muito mais ainda é a vida. Mas, em geral, nos preparamos só para compreender um caminho dela. Passamos em certos exames, achamos um emprego, nos casamos, geramos filhos e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a máquinas. Permanecemos medrosos, ansiosos, assustados diante da vida. Assim, a função da educação é ajudar a compreender o inteiro processo da vida. Ou consiste meramente em nos preparar para uma profissão, para o melhor emprego que pudermos pegar? O que acontecerá a todos nós quando nos tornarmos adultos? Já perguntaram alguma vez a vocês mesmos o que vão fazer ao crescer? Com toda probabilidade você se casará, em pouco será mãe e pai, e estará então amarrado ao emprego ou à cozinha, a murchar e definhar. É só isso que vai ser a sua vida? Já fez essa pergunta a você mesmo? Não deve fazê-la? Se sua família é opulenta, já tem talvez assegurado uma boa posição. Seu pai poderá te dar um emprego confortável ou pode fazer um casamento rico. Mas também aí murchará e se deteriorará. Percebe? A educação, por certo, nenhuma significação tem se não te ajuda a compreender a vastidão da vida com todas as suas sutilezas, sua extraordinária beleza, seus pesares e alegrias. Você pode conquistar graus, acrescentar uma série de letras ao seu nome e conseguir uma boa colocação.
Mas e daí? Qual o sentido de tudo isso se, nesse processo, a sua mente se torna embotada, cansada e estúpida? Assim não deve, enquanto está jovem, tratar de descobrir o significado da vida? E a verdadeira função do educador não é cultivar em você a inteligência que tentará encontrar a solução de todos esses problemas? Você sabe o que é inteligência? É sem dúvida a capacidade de pensar livremente, sem medo, sem nenhuma fórmula, de modo que por você mesmo comece a compreender o que é real, o que é verdadeiro. Mas se tem medo, nunca terá inteligência. Qualquer forma de ambição espiritual ou mundana gera ansiedade e medo. A ambição, portanto, não concorre para o aparecimento de uma mente clara, simples, direta e, portanto, inteligente. Veja quanto é importante viver enquanto jovem, num ambiente onde não exista temor. Os mais de nós, com o envelhecer, nos vamos tornando medrosos. Temos medo de viver, medo de perder o emprego, medo da tradição, medo do que digam os vizinhos, do que diga a nossa esposa ou o nosso marido, medo da morte. Quase todos nós sentimos medo numa forma ou noutra. E onde há medo, não há inteligência. Mas não é possível, enquanto jovens, vivermos todos nós num ambiente onde não haja medo, mas sim uma atmosfera de liberdade. Liberdade não simplesmente para fazermos o que quisermos, porém para compreender o integral processo do viver. A vida é realmente muito bela. Não é essa coisa feia que a fizemos ser. E só pode fruir sua riqueza, sua profundeza, seu inefável encanto, quando se revolta com tudo, contra a religião organizada, contra a tradição, contra a atual e corrupta sociedade. Para então, como ente humano, descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Não imitar, porém descobrir. Isso é que é educação. Você não acha? É muito mais fácil se ajustar ao que a sociedade ou pais e mestres te ensinam. É uma maneira segura e fácil de existir. Mas isso não é viver, porque aí há medo, declínio e morte. Viver é descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. E isso só é possível quando há liberdade, quando há em você uma contínua revolução interior. Mas a isso você não é estimulado. Ninguém te ensina a duvidar, a descobrir por você mesmo o que é Deus. Porque se você se rebelar, você se tornará um perigo para tudo o que é falso. Seus pais e a sociedade desejam que viva em segurança e você também deseja segurança. Viver em segurança significa geralmente viver na imitação e, portanto, no temor. Sem dúvida, a função da educação é ajudar cada um de nós a viver livremente e sem medo. Não é verdade? E para criar uma atmosfera em que não exista medo, se requer intenso pensar, tanto da sua parte, como da parte do mestre, do educador. Sabe o que isso significa? Que coisa maravilhosa seria se criasse uma atmosfera em que não existe o medo? E nós devemos criá-la, porque vemos o mundo empenhado em guerras intermináveis, dirigido por políticos ambiciosos, sequiosos de poder. Um mundo de advogados, policiais e soldados, de homens e mulheres ambiciosos, ávidos de posição e em luta uns com os outros para a conquistarem. E há também os chamados santos, os gurus religiosos com os seus seguidores. Também estes querem poder,
posição nessa vida ou na vida futura. É um mundo insano, completamente confuso, com o comunista combatendo o capitalista, o socialista resistindo a ambos e cada um lutando por um lugar seguro, uma posição de poder e de conforto. Um mundo dividido por crenças antagônicas, por distinções de classe, por nacionalidades separadas, por toda espécie de estupidez e crueldade. Eis o mundo em que está sendo educado, e a que você se deve ajustar. Você é estimulado a se ajustar à estrutura dessa desastrosa sociedade. Seus pais desejam que o faça, e você também deseja se ajustar. Ora, consiste a função da educação meramente em ajudar a se ajustar a essa corrupta ordem social? Ou sua função é nos dar liberdade? Liberdade completa para crescer e criar uma sociedade diferente, um mundo novo. Precisamos dessa liberdade, não no futuro, porém agora, pois do contrário perderemos todos e seremos destruídos. Devemos criar imediatamente uma atmosfera de liberdade para que possa viver e descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para que sejam entes inteligentes, para que possa enfrentar o mundo e compreendê-lo, em vez de a ele se ajustar, para que interiormente, profundamente, psicologicamente esteja em constante revolta. Porque só os que se acham em constante revolta descobrem o verdadeiro, e não o homem que se ajusta, que segue uma tradição. Só quando está investigando constantemente, observando constantemente, aprendendo constantemente, você pode achar a verdade, Deus ou o amor. Mas não pode investigar, observar, aprender, estar profundamente lúcido se tem medo. Assim, a função da educação, sem dúvida nenhuma, é erradicar, tanto interior como exteriormente, esse medo que destrói o pensamento humano, as relações humanas e o amor. Pergunta: se todos os indivíduos se achassem em revolta, não pensa que haveria caos no mundo? Resposta: escute primeiramente a pergunta. É muito importante compreender uma pergunta e não simplesmente esperar uma resposta. A pergunta é: se todos os indivíduos se achassem em revolta, o mundo não seria levado a um estado de caos? Ora, acha-se em tão perfeita ordem a presente sociedade que se todos se revoltassem sobreviveria o caos? Não há caos agora. É tudo belo e incorrupto? Estão todos vivendo felizes, com plenitude e riqueza? O homem não está contra o homem? Não se vê ambição e encarniçada competição? Portanto, o mundo já se acha no caos. E esta é a primeira coisa que cumpre perceber. Não suponha que essa é uma sociedade em que há ordem. Não se mesmerize com palavras. Seja aqui na Europa, seja na América, seja na Rússia, o mundo se acha num processo de decomposição. Se percebe a decomposição, tem um desafio. Está sendo desafiado a descobrir uma maneira de resolver esse urgente problema. E a maneira como responde ao desafio é importante, não acha? Se responde como hinduísta ou budista, como cristão ou comunista, sua resposta é então muito limitada. Vale dizer que não é resposta. Pode responder plenamente, adequadamente, mas só se não há medo em você. Se não pensa como hinduísta, comunista ou capitalista, porém como ente humano total, interessado em resolver esse problema. E não poderá resolvê-lo se não se achar em revolta contra tudo, contra a ambição, a avidez, em que está baseada a sociedade.
Quando você mesmo não é ambicioso, ávido, quando não está apegado à sua própria segurança, só então será capaz de responder ao desafio e de criar um mundo novo. Pergunta: revoltar-se, aprender, amar, são 3 processos separados ou simultâneos? Resposta: naturalmente não são 3 processos separados. É um processo unitário. Veja, é muito importante verificar o que uma pergunta significa. Essa pergunta está baseada em teoria e não na experiência. É puramente verbal, intelectual e, portanto, sem validade. O homem destemeroso, que está realmente revoltado, lutando para descobrir o que significa aprender, amar, esse homem não pergunta se isso é só um processo ou 3 processos. Somos muito sutis com palavras e pensamos que, apresentando explicações, temos resolvido o problema. Você sabe o que significa aprender? Quando está realmente aprendendo, aprende durante toda a vida e não tem nenhum mestre especial de quem aprender. Então, todas as coisas que te ensino, uma folha, uma ave que voa, um perfume, uma lágrima, o rico e o pobre, os que choram, um sorriso de mulher, o orgulho de um homem. Aprende de todas as coisas e, portanto, não necessita de nenhum guia, nenhum filósofo religioso e nenhum guru. A própria vida é sua mestra e você se acha num estado de constante aprender. Pergunta: é verdade que a sociedade está baseada na avidez e na ambição? Mas se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos? Resposta: essa é, em verdade, uma pergunta muito importante que requer toda a atenção. Você sabe o que é atenção? Vejamos. Quando durante a aula olha pela janela ou puxa os cabelos de um companheiro, o mestre te manda prestar atenção. Isso significa o quê? Que não te interessa o que está estudando e, portanto, o mestre te obriga a prestar atenção. Mas isso, de modo nenhum, é atenção. A atenção quando sente profundo interesse por uma coisa, porque então procura, com amor, descobrir tudo o que a ela diz respeito. Então, sua mente inteira, todo o seu ser, está presente. Analogamente, no momento em que percebe que essa pergunta, se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos, é realmente muito importante. Fica interessado e deseja descobrir a verdade a esse respeito. Ora, o homem ambicioso não está destruindo a si próprio? Isso é que se precisa averiguar em primeiro lugar, e não perguntar se a ambição é certa ou errada. Olhe em torno de você. Observe as pessoas que são ambiciosas. O que acontece quando você é ambicioso? Só pensa em você mesmo, não é verdade? É cruel, empurra os outros para o lado, porque está procurando preencher sua ambição, procurando se tornar um homem importante e criando assim na sociedade o conflito entre os que estão tendo êxito e os que estão ficando para trás. É uma batalha constante entre você e os outros, que também desejam o que deseja. E pode esse conflito produzir um viver criador? Compreende ou está muito difícil isso? Você é ambicioso quando gosta de fazer uma coisa por amor a ela própria? Quando está fazendo alguma coisa com todo o seu ser, não por desejar chegar a alguma parte ou obter alguma vantagem, porém simplesmente por gostar de fazer. Aí não há ambição, há? Não há, então, competição. Não está lutando com ninguém pelo primeiro lugar. E não deve a educação te ajudar a descobrir o que realmente gosta de fazer, de modo que, do começo ao fim de sua vida, esteja trabalhando em algo que sinta ser valioso e ter para você profunda significação? Do contrário,
será até o fim de seus dias um ser digno de lástima. Quando não sabe o que gosta de fazer, sua mente cai numa rotina, em que só se encontra tédio, decomposição e morte. Eis por que é tão importante descobrir, enquanto jovem, o que gosta de fazer. Esta é realmente a única maneira de criar uma nova sociedade. Pergunta: na Índia, como na maioria dos outros países, a educação está sob o controle do governo. Em tais circunstâncias, é possível levar a cabo uma experiência da espécie que descreve? Resposta: se não houvesse assistência por parte do governo, poderia subsistir uma escola desse gênero? É o que está perguntando esse senhor. Ele vê que no mundo inteiro tudo está se tornando cada vez mais controlado pelos governos, pelos políticos, pelas pessoas investidas de autoridade que desejam moldar nossas mentes e nossos corações, que querem que pensemos de uma certa maneira. Seja na Rússia, seja em outro país qualquer, a tendência é para o controle da educação pelo governo. E esse senhor pergunta se é possível existir uma escola da espécie a que me refiro sem nenhuma ajuda governamental. Ora, o que dizem vocês? Se penso que uma certa coisa é importante, que merece nossos esforços, você lhe dá o seu coração, independentemente dos governos e dos decretos da sociedade. E então a coisa será bem sucedida. Mas, em geral, nós não damos nosso coração a coisa alguma. E é por essa razão que fazemos perguntas dessa espécie. Se você e eu sentimos vigorosamente que um novo mundo poderá ser criado quando cada um de nós estiver em completa revolta, interiormente, psicologicamente, espiritualmente, daremos então nossos corações, nossa mente, nosso corpo, em prol da criação de uma escola onde não exista o medo e tudo o que ele implica. Senhor, toda coisa verdadeiramente revolucionária é criada por uns poucos que enxergam o que é verdadeiro e estão prontos a viver de acordo com essa verdade. Mas o descobrir do verdadeiro requer que estejamos libertados da tradição e, portanto, libertados de todos os temores. Estou certo de que todos nós, numa ou noutra ocasião, temos experimentado um extraordinário sentimento de tranquilidade e beleza, inspirado pelos verdes campos, o sol poente, as águas tranquilas ou os picos cobertos de neve. Mas o que é a beleza? É meramente a apreciação que sentimos? Ou é a beleza coisa separada do percebimento? Se tem bom gosto no vestir, se usa cores bem combinadas, se tem maneiras distintas, se fala com calma e se mantém ereto, tudo isso é fator de beleza, não? Mas é apenas a expressão externa de um estado interior, como a poesia que escreve ou o quadro que pinta. Pode olhar para o verde campo refletido no rio e nenhum sentimento de beleza experimentar, continuar indiferente o seu caminho. Se como pescador vê todos os dias as andorinhas voando rente à água, isso provavelmente pouco significa para você. Mas se está cônscio da extraordinária beleza desse espetáculo que acontece, dentro em você, que te faz exclamar: "Oh, que lindo!" Qual o fator desse íntimo senso de beleza? Existe a beleza da forma exterior, trajes de bom gosto, belos quadros, móveis atraentes, ou completa ausência de móveis, com paredes nuas e bem proporcionadas, janelas de formas perfeitas e etc. Não é meramente a isso que me quero referir, porém aos fatores que concorrem para aquela beleza interior. Por certo, para termos aquela beleza interior,
deve haver completo abandono de si próprio. O sentimento de completa ausência de prisões, restrições, defesas e resistência. Mas esse abandono se torna caótico quando desacompanhado da austeridade. Mas sabemos o que significa ser austero? Satisfazer-se com pouco e não pensar em termos de mais? O abandono deve estar acompanhado de profunda austeridade. Da austeridade que é extraordinariamente simples. Porque a mente nada está adquirindo, ganhando, não está pensando em termos de mais. É a simplicidade nascida do abandono. Mas a austeridade que produz o estado de beleza criadora. Mas se não existe amor, não pode ser simples, não pode ser austero. Pode falar a respeito de simplicidade e austeridade, mas sem amor, elas são meramente uma forma de compulsão e, portanto, não pode haver abandono. Só tem amor aquele que se abandona, que se esquece completamente de si próprio e, de sorte, faz nascer o estado de beleza criadora. A beleza é bem óbvio, inclui também a beleza da forma. Mas, se não há beleza interior, a mera apreciação sensorial da beleza da forma conduz à degradação, à desintegração. Só a beleza interior, ao sentir verdadeiro amor pelas pessoas e por todas as coisas da terra. E com esse amor, vem um extraordinário sentimento de consideração, de vigilância e de paciência. Pode ter uma técnica perfeita, como cantor ou poeta, pode saber pintar ou concatenar palavras, mas sem essa beleza criadora, interior, o seu talento será muito pouco significativo. Infelizmente, quase todos nós estamos nos tornando meros técnicos. Passamos em exames, adquirimos tal ou tal técnica, a fim de ganharmos o nosso sustento. Mas o adquirir técnica ou desenvolver capacidades, sem se dar atenção ao estado interior, é produtivo de fealdade e de caos no mundo. Se despertamos a beleza criadora interiormente, ela se expressa exteriormente, e há, então, a ordem. Mas isso é muito mais difícil do que adquirir uma técnica, porque significa completo abandono de nós mesmos. Significa sermos sem medo, livres de constrangimento, sem resistência e sem defesa. E só podemos abandonar a nós mesmos dessa maneira quando há austeridade, quando há o sentimento de grande simplicidade interior. Exteriormente podemos ser simples, usar poucas roupas e nos satisfazer com uma só refeição ao dia, mas isso não é austeridade. A austeridade, quando a mente é capaz de infinita experiência, quando tem experiência e, ao mesmo tempo, se conserva muito simples. Mas só pode nascer esse estado quando a mente já não está pensando em termos de mais, em termos de adquirir ou vir a ser algo por meio do tempo. O que estou dizendo poderá ser para você difícil de compreender, mas é verdadeiramente importante. Veja, os técnicos não são criadores. E há cada vez mais técnicos no mundo. Pessoas que sabem o que fazer e como fazer, mas que não são criadoras. Na América, há máquinas calculadoras capazes de resolver em poucos minutos problemas matemáticos que um homem, trabalhando 10 horas por dia, levaria 100 anos para resolver. Tão extraordinárias máquinas estão sendo criadas, mas as máquinas jamais serão criadoras.
No entanto, os entes humanos se tornando cada vez mais semelhante a máquinas. Mesmo quando se rebelam, sua revolta se verifica dentro dos limites da máquina e não é, portanto, uma revolução. Muito importa, pois, descobrir o que é ser criador. Só pode ser criador quando há abandono. Isso significa, em verdade, quando não há sentimento de compulsão, medo de não ser, não ganhar, não alcançar. Há, então, grande austeridade, simplicidade e, ao mesmo tempo, amor. Essa totalidade é beleza, o estado criador. Pergunta: a alma sobrevive após a morte? Resposta: se deseja realmente saber isso, como você vai saber? Lendo o que Shankara, Buda ou Cristo disse? Ouvindo o seu guia ou santo particular? Todos eles podem estar completamente enganados. Está disposto a admitir isso? O que significa que sua mente está nas condições adequadas ao investigar? Em primeiro lugar, tem, naturalmente, de verificar se existe uma alma para sobreviver. O que é a alma? Você sabe o que é? Ou apenas te foi ensinado que existe uma alma, por seus pais, pelo sacerdote, por determinado livro, por seu meio cultural e o aceitou? É isso? A palavra alma supõe algo transcendente à existência física, não é verdade? Você tem seu corpo físico e também o seu caráter, suas virtudes. E acima de tudo isso, você diz, está a alma. Se esse estado existe de fato, deve ser um estado espiritual de natureza temporal. E está perguntando se esta certa coisa espiritual sobrevive à morte. Esta é uma parte da questão. A outra parte é: o que é a morte? Você sabe o que é a morte? Deseja saber se há sobrevivência após a morte? Mas veja, essa questão não é importante. A questão importante é: você pode conhecer, enquanto está vivo, a morte? Que significação tem se alguém te diz que há ou que não há sobrevivência após a morte? Você continua sem saber nada, mas pode descobrir por você mesmo o que é a morte. Não depois de morto, mas enquanto está vivo, com saúde, vigoroso, enquanto pensa e sente. Isso também faz parte da educação. Ser uma pessoa educada não significa apenas ser proficiente em matemática, história ou geografia. É ter também capacidade para compreender essa coisa extraordinária que se chama a morte. Não quando se está morrendo fisicamente, mas enquanto se é vivo. Enquanto se pode rir, trepar numa árvore, velejar num barco e nadar. A morte é o desconhecido. E o que importa é tomar conhecimento do desconhecido enquanto está vivo. Pergunta: quando estamos doentes, por que se afligem tanto os nossos pais por nossa causa? Resposta: os pais, em geral, têm interesse em olhar pelos filhos, em cuidar deles, mas quando se afligem demais, isso indica estarem mais interessados em si próprios do que nos filhos. Não querem nos ver morrer porque dizem: se nosso filho ou nossa filha morrer, o que irá ser de nós? Se os pais amassem os filhos, você sabe o que aconteceria? Se seus pais te amassem realmente, cuidariam de que não tivesse nenhum motivo para ter medo,
de que fossem entes humanos sãos e felizes. Cuidariam de que não houvesse guerra e nem pobreza no mundo, de que a sociedade não te destruísse e aos que te cercam, quer aldeões, quer citadinos, quer animais. É porque os pais não amam verdadeiramente os filhos que há guerras, que há ricos e pobres. Nos filhos, empataram a própria existência e por meio deles esperam ter continuidade. Assim, se você se adoece gravemente e seus pais se afligem muito, o que os aflige é o sofrer deles próprios. Mas isso eles nunca admitirão. Posses, terras, nome, riqueza e família constituem os meios da continuidade individual, também chamada imortalidade. E quando algo acontece aos filhos, os pais ficam aterrados e grandemente aflitos, porque estão principalmente interessados em si próprios. Se os pais estivessem realmente interessados em seus filhos, a sociedade seria transformada da noite para o dia. Teríamos uma educação de espécie diferente, um lar diferente e um mundo sem guerra. Pergunta: deveriam os templos ser franqueados indistintamente a todos para devoção? Resposta: o que é o templo? Um lugar de devoção onde há um símbolo de Deus, ou seja, uma imagem concebida pela mente e esculpida na pedra pela mão. Essa pedra, essa imagem, não é Deus, é? É apenas um símbolo. E o símbolo é como sua sombra quando anda no sol. Sua sombra não é você. E essas imagens, esses símbolos existentes no templo, não são Deus, não são a verdade. Assim, o que importa saber quem pode entrar e quem não pode entrar no templo? Por que ter dor de cabeça com tal respeito? A verdade pode ser encontrado debaixo de uma folha morta, numa pedra à beira do caminho, nas águas que refletem os encantos de uma tarde, nas nuvens, no sorriso da mulher que carrega um fardo. No mundo inteiro se encontra a realidade, e não necessariamente no templo. E, em geral, lá não está ela. Porque o templo foi edificado pelo medo do homem, está alicerçado no seu desejo de segurança, nas suas divisões de credo e de casta. Esse mundo é de todos nós, entes humanos que temos que viver unidos, e o homem que quer achar Deus evita os templos, porque eles dividem a humanidade. A igreja cristã, a mesquita muçulmana, o seu templo hinduísta, estão dividindo, separando os entes humanos. E o homem que está em busca de Deus não quer saber de nenhuma dessas coisas. Assim, a questão sobre se este ou aquele indivíduo pode ou não pode entrar no templo se torna um mero caso político. Não encerra nenhuma realidade. Pergunta: qual o papel da disciplina em nossa vida? Resposta: infelizmente, tem um papel muito importante, não é verdade? Grande parte de sua vida é disciplinada. Faz isso e não faz aquilo. Outros te dizem a que horas deve se levantar, o que deve e o que não deve comer, o que deve saber e o que não deve saber, o que deve ler, frequentar as aulas, passar nos exames e etc. Seus pais, seus mestres, sua sociedade, sua tradição, seus livros sagrados, todos te dizem o que deve fazer. E de sorte a sua vida está limitada, circunscrita pela disciplina, não é verdade? Vocês são prisioneiros do fazer e não fazer.
as grades de sua gaiola. O que acontece à mente limitada pela disciplina? De certo, só quando tem medo de alguma coisa, quando está resistindo a alguma coisa, necessita de disciplina. Tem então de se controlar, de se conter. Isso o faz voluntariamente, ou você é obrigado a fazê-lo pela sociedade, por seus pais, por seus mestres, por sua tradição, por seus livros sagrados. Mas se começa a investigar, a pesquisar, se aprende e compreende sem medo, é então necessária a disciplina? Então essa mesma compreensão produz sua ordem própria e verdadeira, ordem não nascida de imposição ou compulsão. Pense nisso, porque quando é disciplinado pelo medo, esmagado pela compulsão da sociedade, dominado pelo que dizem seus pais e mestres, não há para você nenhuma liberdade, nenhuma alegria, e foi-se toda a iniciativa. Quanto mais antiga a cultura ou civilização, tanto maior o peso da tradição que te disciplina, que te diz o que deve e o que não deve fazer. E dessa maneira vocês são esmagados psicologicamente, arrasados como se sobre vocês tivesse passado um rolo compressor. Foi o que aconteceu na Índia. Tão tremendo é o peso da tradição que toda iniciativa foi destruída e deixamos de ter indivíduos. São meras peças da máquina social e estão satisfeitos em sê-lo. Compreende? Você não se revolta, não explode, não rompe suas cadeias. Seus pais não te querem rebelados. Seus mestres não te querem libertados. E por isso a educação visa fazer que vocês se ajustem ao padrão estabelecido. Não são assim entes humanos completos, porque o medo te corrói o coração. E enquanto há medo, não há alegria e não há criação. Pergunta: há pouco falando sobre os templos, você referiu ao símbolo de Deus como a uma mera sombra. Não se pode ver a sombra de um homem sem que haja um homem real para projetá-la. Resposta: a sombra te satisfaz? Se você tem fome, você fica satisfeito apenas olhando para a comida? Por que então ficar satisfeito com a sombra que se encontra no templo? Se deseja profundamente compreender o real, deve largar a sombra. Mas vê-se que está mesmerizado pela sombra, pelo símbolo, pela imagem de pedra. Veja o que sucedeu no mundo. Os entes humanos estão divididos porque adoram uma certa sombra, existente na mesquita, no templo, na igreja. Pode haver multiplicidade de sombras, mas só há uma realidade indivisível. Para se alcançar a realidade, não há caminho, nem cristão, nem muçulmano, nem hinduísta e nenhum outro. Pergunta: os exames poderão ser desnecessários para o jovem ou a jovem rica, cujo futuro está garantido, mas não são uma necessidade para os estudantes pobres, que precisam preparar-se para ganhar a vida? E essa necessidade não é muito urgente, principalmente se aceitamos a sociedade tal qual é? Resposta: aceitar sem reservas a sociedade tal qual é. Por que razão? Você que não pertence à classe pobre, que é mais ou menos abastado, por que não se revolta contra todo o sistema social? Isso está ao seu alcance. Assim, porque não faz uso de sua inteligência para descobrir o que é verdadeiro e criar uma nova sociedade.
O pobre não irá se revoltar porque lhe falta a energia necessária ou tempo para pensar. Está inteiramente ocupado, precisa de comida, de trabalho. Mas você, que tem lazer, que dispõe de algum tempo livre para fazer uso da sua inteligência, por que você não se revolta? Você. Porque não trata de descobrir o que é uma sociedade justa, uma sociedade verdadeira e de edificar uma nova civilização? Se isso não for iniciado por você, certamente não será iniciado pelo pobre. Pergunta: estão os ricos dispostos, alguma vez, a renunciar a uma boa parte do que têm em benefício dos pobres? Resposta: não estamos falando sobre o que o rico deverá abandonar em favor dos pobres. Qualquer que seja a parte a que renuncie, não satisfará ao pobre. Mas não é este o problema. Vocês que são abastados e que, portanto, têm a possibilidade de cultivar a inteligência, não podem, mediante revolta, criar uma nova sociedade? Isso depende de vocês e de ninguém mais. Depende de cada um de nós, e não dos ricos ou dos pobres ou dos comunistas. Mas, em geral, não possuímos esse espírito de revolta, esse ímpeto de libertação e de descobrimento. E esse espírito é que é importante. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!